Chris Griffin parece ter um relacionamento de amor e ódio com seu pai, já que em alguns episódios os dois parecem se dar muito bem e em outros Chris se comporta de maneira estranha e retribui as idiotices de seu pai com muita brutalidade e violência. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar algumas das piores coisas que Chris já fez com Peter. Mas antes, você não pode se esquecer de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Chapéu grátis. Depois que Chris consegue virar amigo do macaco que morava em seu guarda-roupa, os dois terminam se dando tão bem que acabam indo juntos a um churrasco de pai e filho. No entanto, quando voltam para casa, encontram Peter extremamente furioso por ter sido deixado para trás. E Chris explica que só tinha feito aquilo porque o macaco estava sendo um pai melhor para ele do que Peter jamais foi. E ouvir isso só deixa Peter ainda mais furioso. Então, para se vingar de Chris, Peter se veste igual a ele e vai até a escola e começa a espalhar para todos o boato de que o garoto tinha virado gay e que sairia com qualquer um que quisesse ele. Furioso com essa brincadeira de mau gosto de seu pai, Chris decide se vingar dele montando uma armadilha. E quando Peter chega na sala de sua casa, encontra um bilhete que dizia o seguinte: coloque sua cabeça entre essas duas toras amarradas e ganhe um chapéu. Sem pensar duas vezes, Peter faz o que o bilhete mandava. E furioso, Chris simplesmente corta a corda que segurava as toras e elas terminam esmagando brutalmente a cabeça de Peter. E vendo o estado de seu pai, Chris ainda começa a rir, muito satisfeito com o sofrimento que tinha causado a ele. Quem está rindo? Consegui meu chapéu. Arrancou sua cabeça. Em uma piada rápida e totalmente sem sentido, vemos Peter tomando café da manhã junto com seus filhos. Até aí tudo parecia normal, porém a bizarrice realmente começa quando Peter pede para Chris passar a calda de panquecas. Aí sem nenhum motivo o garoto acaba surtando, joga a garrafa na cara de Peter, sobe em cima da mesa e começa a puxar as bochechas dele com toda a força até que arranca sua cabeça. Depois disso, Chris dá uma gargalhada maligna e sai correndo da cozinha. No entanto, o mais estranho disso tudo é que mesmo sem cabeça, Peter continuava vivo e conseguia controlar seu corpo normalmente. Bela cabeça acoplada, Maggie. Espancou ele em uma loja. Enquanto a família Griffin dava uma volta no shopping, eles acabam vendo uma audição para um novo garoto propaganda de uma empresa de pasta de amendoim. E sem querer, enquanto tentava irritar Brian, Stewie termina sendo contratado para esse trabalho. Com isso, Peter leva Chris até uma loja para contar que agora ele não era mais o seu filho favorito. O garoto então acaba tendo uma reação exagerada, cai no chão chorando e faz um grande escândalo que chama a atenção de todos que estavam por perto. E quando Peter tenta acalmá-lo, o garoto inesperadamente começa a espancá-lo e depois ainda quebra brutalmente a vitrine da loja com a cara dele, e em seguida sai correndo muito assustado. Eu sequer disse a ele. Ele simplesmente não gosta de ser tocado. Espancou ele na rua. Quando Chris começa a ser intimidado por um garoto chamado Caio, Peter acaba se lembrando de quando tinha a idade dele e era atormentado por um garoto chamado Randy, que vivia abaixando suas calças o tempo todo. Então, para ensinar seu filho como encarar um brigão, Peter rastreia seu velho inimigo e vai atrás dele para poder espancá-lo e se vingar de todos os maus tratos que tinha sofrido quando era mais novo. Porém, quando os dois se reencontram, Peter descobre que o Randy estava sofrendo de esclerose e até precisava usar muletas para andar. No entanto, Peter não se importava nem um pouco com a doença dele e só pensava em vingança. Mas Chris não concordava nem um pouco com essa ideia, porque ele achava errado bater em um cara deficiente. E por isso, enquanto Peter se preparava para bater no cara, Chris simplesmente pula em cima dele e o espanca até que ele desistisse da ideia de vingança. Atirou nele. Quando a mania de Chris de se divertir sozinho começa a sair do controle, seus pais mandam que ele procurasse um novo hobby. E por isso, o garoto acaba indo parar em uma loja de fantoches, onde faz amizade com o dono do lugar, um velho alemão chamado Franz Gutentag.
Herbert então acaba vendo Chris com seu novo melhor amigo idoso, e por isso vai correndo até a casa dos Griffins e conta para Peter e Lois que o cara com quem Chris estava andando na verdade era um nazista contra quem ele tinha lutado na Segunda Guerra Mundial. Porém, Peter e Lois não acreditam nessa história maluca, e mais tarde Peter até vai junto com Chris à casa do Sr. Guten Tag para convidá-lo para um jantar. No entanto, Chris acidentalmente acaba descobrindo que o velho realmente era um nazista, e por isso Franz os rende e os leva até o porão da casa para poder se livrar deles e continuar mantendo seu disfarce. Mas na primeira oportunidade, Peter começa a lutar com o velho e consegue até tirar a arma dele e passar para Chris, e por isso manda que o garoto atirasse no velho. Porém, Chris diz que não conseguia fazer isso porque ele não sabia qual dos dois era o seu verdadeiro pai. Algo muito estúpido porque os dois não se pareciam nem um pouco. Com isso, Chris pergunta para eles qual era a data de seu aniversário. E Peter obviamente não sabia a resposta. E por isso, depois que Franz responde corretamente, Chris atira em Peter e vai correndo abraçar o velho, chamando ele de pai. Quase o matou. Quando Chris era pequeno, ele não ganhava nenhum cartão no Dia dos Namorados porque todas as outras crianças o achavam muito esquisito. E por isso, tentando alegrar seu filho, Peter e Lois inventam uma história maluca sobre um cara chamado Arthur Valentine, que aparecia todos os anos no Dia dos Namorados, trazendo cartas e doces para as crianças comportadas. No entanto, mesmo depois de crescer, Chris não consegue superar essa história de Arthur Valentine, e mesmo quando seus pais tentam explicar que esse personagem não era real, o garoto se recusava a acreditar. E por isso, muito cansados de tudo aquilo, Peter e Lois decidem forjar a morte de Arthur Valentine. No entanto, ao invés de superar essa história, Chris acaba ficando muito traumatizado, e por isso, para fazer seu filho voltar ao normal, Peter se fantasia desse personagem maluco e vai falar com ele. Porém, como Chris tinha visto Arthur Valentine morrer, começa a achar que aquele na sua frente era um zumbi, e por isso pega uma chave de fenda e começa a atacá-lo. Com isso, Peter termina recebendo vários golpes e se machuca feio, e ele só não termina sendo morto porque revela sua verdadeira identidade e Chris se acalma. Eu assisti The Walking Dead, eu tenho que destruir o seu cérebro e falar disso por 1 hora. E essas foram algumas das piores coisas que Chris já fez com Peter. Deixe nos comentários se você se lembra de mais alguma outra coisa que eu não falei nesse vídeo. Valeu e fui!